O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ilustre diácono, querido irmão no ministério sacerdotal, Padre Francisco Agamenilton, seminaristas, acólitos, coroinhas, ministros da comunhão, leitores, músicos, meus irmãos e irmãs aqui presentes. Nós escutamos no Evangelho de hoje, Jesus Cristo na intimidade com os seus discípulos. O Evangelho começa dizendo: Jesus estava reunido na Galileia com os seus discípulos. A intimidade da partilha, a intimidade do diálogo. Jesus que conversa na proximidade com os seus. Da mesma forma, Ele nos convida hoje também para termos uma intimidade com Ele. E a intimidade que os discípulos tiveram com Jesus Cristo na liberdade, eu e você também podemos ter. Mas para que eu e você consigamos ter esta liberdade com nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos nos aproximar dEle para poder conhecê-lo. Porque se eu não conheço o Senhor, como eu terei intimidade com Ele? Se eu não o conheço, como eu vou pedir alguma coisa para o nosso Deus? Como eu vou pedir para Jesus Cristo, para que Ele, vindo ao meu encontro, atenda às minhas necessidades e às minhas provações? As Sagradas Escrituras e a tradição da Igreja, ela sempre nos ensina que nós devemos pedir ao Senhor para que Ele venha ao nosso encontro, nos fortaleça, para que Ele realize milagre em nossas vidas. Mas nosso Senhor Jesus Cristo também nos mostra, nas Sagradas Escrituras e também pela tradição, que eu e você só conseguiremos algum milagre a partir do momento que a nossa fé estiver firme, alicerçada nele. E os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo tinham todo um alicerce no Senhor, na intimidade, no diálogo com Jesus Cristo. E nesta intimidade com o Senhor, Jesus então abre o seu coração para os discípulos, dizendo que Ele está subindo para Jerusalém, que Ele vai ser entregue em Jerusalém, que Ele vai sofrer muito, eles o matarão,
e no terceiro dia ele ressuscitará. A tristeza que paira no coração dos discípulos é saber que eles vão perder o Mestre. É a tristeza da morte. Trazendo esta tristeza para a nossa caminhada, nós também, quando nos deparamos com o crivo da morte, nós também nos entristecemos. E quando nós não temos uma fé alicerçada em Deus, nós muitas vezes corremos o risco de colocar a culpa em Deus. Ou quando surge alguma provação na nossa caminhada, alguma dificuldade, nós também entristecemos. E, volto novamente a dizer, corremos o risco de colocar a culpa em Deus. Mas é preciso também nós interrogarmos: mas e eu? O que eu estou fazendo para poder fazer com que esta tristeza esteja presente no meu coração? O que eu fiz? O que eu estou fazendo? A partir do momento que nós nos questionamos, e a partir do momento que nós vamos conseguindo então as respostas, nós vamos percebendo que nós muitas vezes nos distanciamos de Deus e queremos abraçar aquilo que o mundo nos apresenta de uma maneira muito bonita, de uma maneira atraente, que tenta nos convencer de que ali, naquilo que é oferecido, está a alegria. Mas a alegria do mundo é uma alegria passageira. A alegria que nosso Senhor Jesus Cristo quer nos transmitir e nos transmite é uma alegria eterna. Os discípulos, quando escutaram de Jesus que ele iria morrer, eles ficaram na tristeza. Mas eles demoraram para entender aquilo que Jesus Cristo continuou dizendo no Evangelho. Mas no terceiro dia, ele ressuscitará. Eu e você, nós muitas vezes também ficamos na tristeza, quando não levamos uma vida de acordo com aquilo que nos é pedido, de acordo com aquilo que o Senhor nos mostra a cada momento. Eu e você, muitas vezes paramos na morte, quando não permitimos que a vida de Deus habita no nosso coração. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele não fugiu da morte, ao contrário, ele abraça a morte, e ele, por meio da sua morte, ele nos dá uma nova vida, uma vida em Deus. Ele nos dá uma vida, a vida eterna. E é esta vida eterna que eu e você devemos a cada dia buscar. Você, quando saiu da sua casa, quando deixou a sua cidade para vir para cá, para o santuário do Muquem, você deixou tudo com o objetivo de vir aqui, nesses dias de romaria, para reabastecer a sua fé, para sair daqui fortalecido. É preciso então, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que ao sairmos daqui e ao retornarmos para os nossos lares, nós levemos em nós a vida, mas a vida que nos aguarda após esta nossa caminhada neste mundo, uma vida na eternidade. E eu e você só iremos consegui-la a partir do momento que nós caminharmos de acordo com aquilo que o Senhor nos pede. Depois a leitura do Evangelho vai continuar apresentando para nós, quando Jesus Cristo, melhor dizendo, quando Pedro é questionado por um dos oficiais do templo: por que o teu mestre não paga o imposto do templo? Imposto. Quando nós olhamos a nossa realidade de mundo, nós percebemos que nós estamos inseridos num meio em que tudo aquilo que nós fizermos ou formos comprar tem um imposto embutido. É um mal necessário, podemos dizer assim, um mal necessário dentro da nossa sociedade. Por quê? Porque em tudo aquilo que nós vamos fazer, nós queremos uma retribuição.
Em tudo aquilo que nós vamos usar, nós queremos que seja bom. Nós queremos que esteja em perfeita condição para que eu possa usufruir e usufruir bem e também ser bem acolhido. Não é diferente também dentro das nossas igrejas. Dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos santuários, nós temos também taxas e espórtulas. Necessário para a manutenção do templo e para a subsistência daqueles que vivem também servindo dentro dos templos. Como seria bom se nós não tivéssemos estas realidades. Mas também é necessário nós nos perguntarmos: e o que eu estou fazendo para que estas realidades de impostos sejam tiradas? Será que eu estou doando verdadeiramente aquilo que eu deveria doar? Agora, eu não digo de bens materiais, mas eu digo de uma vida de fé. Será que eu estou doando realmente aquilo que a fé me pede? Será que eu estou fazendo com que o meu coração, com que a minha caminhada de fé diante de Deus está sendo vivida de acordo com aquilo que os seus mandamentos nos pedem? É muito fácil eu e você sairmos dos nossos lares, virmos aqui ao santuário de Nossa Senhora da Abadia, pedirmos e querermos ser atendidos. Mas, muitas vezes, nós não queremos abandonar aquela vida frívola que nós muitas vezes levamos lá fora. Eu e você só conseguiremos ser atendidos a partir do momento que nós estivermos vivendo verdadeiramente aquilo que o Senhor nos pede. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora e sempre. Amém.